sua cidade de origem, para que, se não der para responder todas as perguntas, e certamente não dará, o doutor Fausto pode oportunamente fazer as respostas por e-mail. Essa pergunta é do doutor Gilberto Osório Rezende, ele é promotor de justiça de Divinópolis, Minas Gerais. Quero inicialmente cumprimentar o desembargador de Santos pela coragem no exercício da judicatura. A ampla defesa, ele pergunta, e contraditório, são garantias que não podem ser desprezadas no processo penal. Porém, o senhor concorda que há no Brasil, por parte de muitos julgadores e tribunais, a prática de um garantismo extremado, exorbitante, a que o senador Demóstenes Torres tem denominado de queridismo penal, que na contramão dos interesses da sociedade vem se prestando como estímulo ao sentimento de impunidade e avanço da criminalidade? De certa forma, já foi falado sobre isso. Existe realmente uma jurisprudência consagradora dos direitos individuais e que, por vezes, ela caminha no sentido de abstração de outro direito, que é o direito da vítima e da sociedade em ver descobertos os crimes. O telespectador Paulo Lima, ele diz o seguinte: doutor de Santos, por que o senhor não se candidata a um cargo político em Brasília? Tenho certeza que muitos políticos vão ficar preocupados em função da repercussão do seu ato de coragem de prender ricos, onde num país só pobre vai para a cadeia. Aliás, o juiz tem que ter coragem. Pôncio Pilatos, ele foi exemplo de juiz, apesar de não ser magistrado, de juiz covarde e que lava as mãos. Eu sou juiz por convicção, já fui sondado antes para ser político, é importante essa pergunta. Eu, em hipótese alguma, gostaria de desacreditar tudo o que eu fiz por qualquer interesse mínimo que fosse, que não fosse a busca da verdade. Então eu não quero nunca desacreditar aquilo que eu fiz e faço por conta de um interesse de sair de um poder para ir para outro poder. Eu não vejo por que fazer isso. Como o trabalho desenvolvido pelo Dr. Fausto Luanda, só esse nome, evidente que ela não coloca o sobrenome, e manda por e-mail, ela pergunta como o trabalho desenvolvido pelo Dr. Fausto na Sexta Vara poderá ser continuado no Tribunal Regional Federal. Bom, o trabalho ele é ficado em princípios, e os princípios são aqueles de tentar fazer melhor, de buscar a justiça a todo custo, de não olhar para si, mas e sim para o fato e com a profundidade devida. Isso, em qualquer lugar que eu estiver, eu vou seguir nesses princípios. Moraci Meirelles faz as seguintes indagações. Qual o destino do dinheiro apreendido nas operações policiais? E cita aqui vários casos, Dantas, Aloprados, muitos casos aqui. E por que o Dantas foi preso 2 vezes e saiu e foi solto rapidamente? Será que foram bilhetes de altas autoridades? Bom, não poderia falar de fatos concretos, mas todos devem saber, a minha prisão, as 2 prisões por mim decretadas foram publicadas, são distintas, têm fundamentos distintos, e a questão inicial qual que é? Já me perdi. A questão que ele coloca é se houve algum bilhete aí rápido de alguma autoridade. Isso eu não posso discorrer, não posso falar do meu trabalho. Não é o seu caso, exatamente. Por que os processos demoram para serem julgados no Brasil? Julimar Pereira da Silva é que faz essa pergunta. Ela faz 3 perguntas. Ela quer saber por que há demora nos processos, por que não se aumenta o número de juízes e por que não se diminui os recursos para dar celeridade aos processos. Os processos são morosos porque existe uma gama enorme de recursos, não se quer abrir mão disto, existe uma PEC do Peluso, aliás, louvável, de tentativa de, pelo menos na questão do recurso extraordinário e especial, ele não obstar o trânsito em julgado, o que seria muito bom, porque nos recursos extraordinário e especial, que são decididos pelo STJ e pelo Supremo Tribunal Federal, são questões meramente de direito e não de fato, então todo fato é realmente aprofundado nas instâncias inferiores, primeira e segunda, e existe também habeas corpus interpretados de maneira
elástica que acaba fraudando o devido processo legal e análise aprofundada da prova no campo adequado. Esses habeas corpus permitem suspensão de feitos, paralisação de feitos, em detrimento da justiça ordinária, que é o local adequado para análise. Não é que eu sou contra o habeas corpus, tenho que dizer isso. O habeas corpus é um instrumento importante, deve ser aplicado efetivamente no caso de coação e nulidade manifesta. Alexandre, ele é de Pedreira, ele quer saber, o Pedreira, estado de São Paulo, ele quer saber o seguinte: para eliminar a lavagem de dinheiro, há necessidade de mudança no Código Comercial? Há necessidade de mudanças na lei de lavagem, já existe projeto para a mudança da lei de lavagem, há necessidade de mudança da cultura da justiça em atuar sobre sistemas complexos, de legitimar as técnicas especiais de investigação que eu falei há pouco, enfim, mudanças essas que têm que por vir até mesmo no campo internacional sobre a apreciação das offshore, que, a meu ver, deveriam por si só a sua existência ser consideradas criminosas, porque facilita enormemente o crime. O doutor José Antônio Tedeschi, juiz de direito da Terceira Vara Civil de Botucatu, nosso muito obrigado pela sua participação no programa. Ele cumprimenta o desembargador federal Fausto de Santos pela dedicação à magistratura. E diz o seguinte: como juiz de direito no estado de São Paulo, embora atuando exclusivamente na área civil há 4 anos, não posso deixar de acompanhar com certa apreensão a opção do legislador brasileiro pelo abrandamento da legislação penal. Trilhamos nessa matéria caminho contrário aos dos países desenvolvidos, em que há pouca ou nenhuma tolerância com a prática de crimes, todos tidos como mais leves e que tiveram como consequência a queda da criminalidade violenta, fato que se constatou expressivamente em Nova York, que já foi considerada uma das cidades mais violentas do mundo. A que destino, pergunta o doutor José Antônio Tedeschi, levará o Brasil à leniência da legislação penal? Bom, o Brasil já é o corredor institucionalizado, de certa forma, de tráfico internacional. A legislação, a interpretação à legislação com relação ao tráfico é realmente, por parte do judiciário, bastante flexibilizada e lamentavelmente é isso que está acontecendo. Eu espero que um dia isso possa mudar com a reação das pessoas e com a vontade política de se mudar, né? Parabenizo o programa pelos convidados, pelos temas debatidos, sempre atuais e importantes para a sociedade. Gostaria de perguntar ao desembargador sobre os meios de reaver os bens e valores desviados ou sonegados pelos envolvidos nos crimes de lavagem de dinheiro. Se a legislação atual é suficiente ou se precisamos de novos mecanismos para fazer valer a lei. É o Marcelo Borges, obrigado pela participação. Ele é de Rio Preto, São José do Rio Preto, e é servidor público. Olha, quando as pessoas se convencerem que o crime não é fruto de perseguição de um juiz ou de um promotor, que o crime é uma realidade e que nós não temos um alto nível de segurança, o Brasil perde muito nessa questão, as pessoas deixam de viver tranquilamente, será difícil nós vermos um país decente e com a lei válida a tudo e a todos. O Valdir Júnior, ele diz o seguinte: essa nova legislação a respeito da prisão preventiva parece deixar ainda mais claro que o nosso Código Penal não passa de uma coxa de retalhos com muitos remendos. Dá a impressão de impunidade e que o Brasil é um bom reduto para praticantes de ilícitos. Como cidadão, sinto-me abandonado no que tange a garantia da segurança pregada pela Carta Magna. Como policial, tenho percebido que nosso esforço diário é desdenhado pelo Código Penal e acredito que o cidadão clama por leis bem mais duras. Olha, é importante isso porque a partir do momento que a polícia faz seu trabalho de maneira exemplar,
e o judiciário imediatamente o desfaz de alguma forma, com a liberdade da forma como foi concebida, vai desacreditar o trabalho da polícia e muito mais, desacreditar a própria justiça. E só para dar um exemplo, eu acho que é importante dizer, países como Estados Unidos e França, marcados por valores democráticos, uma vez sentenciado a pessoa em primeiro grau, a regra é a prisão. Não estou defendendo isso, mas o país caminha sentido totalmente oposto e de uma maneira perigosa. Bem, infelizmente, me avisa a direção do programa que nós já chegamos ao final. Eu quero agradecer a todos os telespectadores que enviaram as suas perguntas. Infelizmente, todas chegaram no último bloco do programa, mas eu quero destacar aqui a questão da legalidade da maconha, a caminhada da maconha. O doutor Fausto tem uma opinião a respeito. Rapidamente, o senhor é a favor da descriminalização da maconha? Não sou. Eu acho que as drogas, elas sempre foram sempre foram concebidas de maneira legal, elas sempre foram permitidas até o momento que o Estado constatou a necessidade da sua criminalização. Então, eu já disse, me estranha que um país não tem saúde decente, educação pública de qualidade, e as pessoas estão na rua pleiteando a maconha, a liberalização da maconha e não outras questões que são muito mais importantes. Entre todas as pessoas que fizeram essa pergunta sobre a maconha, o Leandro Nicoletti fala exatamente sobre a questão da assistência médica no estado que ela é fraca. Eu quero agradecer, doutor Zaiden Gerard Neto, professor, mestre, a sua participação aqui no programa. Muito obrigado. Obrigado você, Bastião, obrigado, Redivido, parabéns, doutor Fausto, e foi um prazer estar com o senhor também. Doutor José Augusto Viana Neto, muito obrigado pela sua participação no programa. Eu é que agradeço o convite, Miziara, agradeço o doutor Fausto e a todos que nos passaram aqui as perguntas, e quero dizer para o Luiz Fernando lá de Bauru, que a pergunta que ele mandou aqui por fax, eu vou responder depois por fax, tá bom? Também, tá bom? Obrigado, boa noite a todos. Muito bem, eu termino esse programa agradecendo a sua participação e usando as expressões do telespectador Marco Aurélio Cunha, de Brasília, que diz o seguinte: a sua presença, a sua honradez ainda faz com que nós acreditemos num país cada vez mais justo e igualitário. Muito obrigado pela sua participação no programa, desembargador Fausto de Santos. Eu que agradeço. Obrigado a todos presentes e foi uma honra participar aqui na Rede Vida. E no final a troca de livros, né, entre o senhor e o doutor Zaiden. Muito obrigado a você pela companhia. Tribuna Independente ao vivo de São Paulo espera ter contribuído para os direitos cívicos, morais e religiosos que o povo brasileiro busca todos os dias. Boa noite.